dia, vamos então iniciar, tá? Bom dia para todos, bem-vindo para o Aldonei, para o Beto, para o Orestes e o Dr. Jaime, que vão ser os que vão conversar conosco. E é claro que falar de mercado público, a gente tem muita história para contar a respeito do mercado, né? E nós convidamos esses quatro personagens que eles têm uma vivência muito grande com o mercado, cada um em seus momentos, né? E só para relembrar, o mercado público ele não nasceu ali naquele ponto, ele nasceu através de barracas alugadas. A Mariana entrou ali também, através de barracas que eram alugadas pela capitania, que ela ficava mais ou menos na frente, pelo que eu entendi, na frente da catedral. Ali eles tinham as barraquinhas que alugavam. E depois que o governo alugava para as pessoas, né? E quem trabalhava nessas barracas normalmente eram pessoas pobres, que vendiam feijão, carne, arroz, tal. O que eles produziam e traziam para vender. Os escravos também, e que a comunidade também participava. E houve uma época que as barracas meio que se degeneraram num ambiente muito higiênico, e com a vinda do imperador, eles tiraram dali e levaram para um outro ponto, para deixar um espaço bonito para o imperador. E quando o imperador foi embora, eles procuraram um outro local. E, por incrível que pareça, deu uma briga ali entre os prós e os contras para o local definido, e surgiu dois partidos políticos, que foi o Partido Conservador e o Partido Liberal da época. E até chegar no estágio que estou agora. Naturalmente, as pessoas que vão conversar conosco poderão até fazer menção a tudo isso aí. E tem um fato importante, que o mercado, na forma atual, ele foi construído em 1899, em 31 foi entregue a segunda ala, em 2005 houve um incêndio que destruiu praticamente a ala sul, né? Foi a ala sul? Foi. Ou a ala norte? Foi a ala do meio ali. Ala norte. Foi a ala norte, 2005. A ala norte. Mas antes também teve um outro incêndio de pequenas proporções, que também foi logo debilitado o incêndio, não teve grandes proporções. E daí em diante, daí houve então a recuperação do mercado, na forma como está hoje. O Dr. Jaime coordenou também o mix atual, o estabelecimento do mix atual do mercado público, né? Com a reinauguração e com a ação do Ministério Público, foram obrigados a ser licitados, e para licitar tivemos que fazer um novo mix. E a ala norte, por exemplo, tinha 80% de calçados, né? E que depois foi drasticamente reduzido para o formato que está hoje. E tudo isso sob a coordenação do Dr. Jaime. Então, nós convidamos 4 pessoas que têm vivência do mercado, uns como comerciantes, outros como presidente da associação, outros como de fora, no caso do Dr. Jaime, que não tinha negócio dentro do mercado, mas teve uma participação muito grande, de tal forma que a gente pudesse rememorar um pouco a história do mercado e com os casos, histórias que esses personagens viveram dentro do mercado. Então, eu passo a palavra inicialmente para o Dr. Jaime, que tem uma história mais institucional do mercado, para que ele, sobre a ótica dele, fale um pouquinho sobre isso. Pois não, professor Salomão. Em primeiro lugar, um bom dia para todos. Bom dia. Acho que vejo assim que todos estão muito bem de saúde, que é o que mais importa no momento, né? O semblante que a gente vê de cada um, está todo muito bem de saúde e se cuidando. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de dizer inicialmente que eu acho que
o professor Salomão me escolheu como o primeiro participante desse nosso encontro em razão da história recente do mercado público. Isto porque, confesso, não sou historiador e muito menos um estudante da história, dos monumentos históricos aqui da cidade de Florianópolis. Mas no ano de 2005, assumi com o prefeito Dário Berger a administração do município de Florianópolis, eu na qualidade de procurador-geral do município. E já no começo da nossa administração, alguns meses que a gente estava, 2, 3 meses que a gente estava na administração, eu recebi o primeiro conflito na gestão e na ocupação do prédio do mercado público, principalmente da ala norte do mercado. Esse conflito se dava entre a aquisição de um box em que a associação dos ocupantes do mercado, liderados à época pelo nosso amigo Orestes Melo, que era um jornalista aqui da cidade, ele era o presidente da associação dos ocupantes daquele prédio público. E esse conflito, estudando esse conflito, eu fui verificar que a prefeitura ia enfrentar um problema muito sério com a ocupação daquele prédio público. Primeiro, porque se tratava de um monumento histórico aqui da cidade, que tem um potencial enorme na área cultural e na área turística. E essa ocupação ela estava desvirtuando essa finalidade daquele prédio, ou daqueles prédios. Abro um parêntese aqui que, com o advento do Box 32, o turismo naquela região ali, ele se movimentou mais. Na ala sul, ele foi quase que restabelecido em razão do advento do Box 32, mas a ala norte, ela era ocupada principalmente por vendedores de calçados e roupas que por poderem, por não pagarem aluguel, por não pagarem imposto com relação à área que ocupavam, por ter muita falta de fiscalização da administração pública, eles concorriam com os comerciantes que ficavam ao redor, que ficavam ali nas proximidades, de uma forma muito significativa, né? Porque enquanto os outros pagavam todos os tributos, eles ali não pagavam nada. E muito menos pagavam, inclusive, mais de 50% daqueles ocupantes sequer pagavam a taxa de ocupação para a prefeitura, que seria uma espécie de aluguel que, na época, vigia. E nesse conflito, né, conversando com o Orestes, eu vi que a situação era muito grave para ser enfrentada ali. Ocorre que, 19 de agosto de 2005, ainda no início da nossa administração, veio esse sinistro e incendiou, acabou com toda a ala norte, todo o interior da ala norte foi destruída pelo incêndio e realmente aquele espaço ali, todos que ocupavam aquilo ali perderam praticamente tudo que tinham ali dentro e tiveram que sair. Eu creio agora, abrindo um parênteses, me parece hoje, imaginando e estudando a situação,
aquele incêndio foi um marco significativo para que a gente pudesse, pelo menos, voltar a estudar e enfrentar aqueles 2 prédios públicos como prédios históricos, dentro da cultura da cidade e principalmente para o turismo da cidade. Porque realmente aquele conflito que estava nas minhas mãos desapareceu, né? Porque o incêndio acabou com tudo. Então, facilitou, pelo menos, essa questão de enfrentar os conflitos com os ocupantes daquela área. Havia, no estudo que eu estava fazendo, chegava à conclusão de que 90% da origem daquelas ocupações eram ilícitas. E para refazer tudo isso ia dar uma dor de cabeça muito grande. Pois bem, ocorrido o incêndio, e também em razão do prédio e das circunstâncias em que ocorreu, esse incêndio desafiou a administração pública com relação ao que vinha pela frente para recuperar aquele prédio, porque todos que presenciaram isso devem estar lembrados que o incêndio causou uma comoção social muito grande na cidade e no próprio Estado, em razão da importância daquele prédio, né? E, obviamente, que ninguém queria com que aquilo desaparecesse, com esse monumento desaparecesse. Para a felicidade de todos, o incêndio consumiu a parte interna do prédio da ala 2, não restou nada, mas permaneceram intactas e com bastante condições de restauração as partes externas do prédio. O prédio ele se sustentava pelas fortes paredes externas que ele possuía. E o prefeito, então, num ato bastante corajoso, digo eu que penso desta forma, imediatamente cercou o prédio com tapumes e já, em menos de um mês, tirou todo o escombro que havia ficado no interior do prédio. Isso, na área jurídica, nos causou problemas seríssimos, porque órgãos ambientais e defensores do patrimônio histórico do município achavam que não podia ter sido feito, aquilo ter sido feito, que tinha que fazer um estudo sobre o que havia restado, e, enfim, o que podia ser recuperado daqueles escombros e tal. Eu sei que eu tive problemas sérios com o Ministério Público estadual, federal e com organizações defensoras do patrimônio histórico. E, inclusive, houve até um conflito muito grande entre os 2 ministérios públicos, estadual e federal, porque o federal achava que aquele prédio pertencia à União e o estadual defendia que o prédio pertencia ao município. Então, aí houve um conflito grande de competência para a restauração. E, de repente, esse conflito até me trouxe um pouco de tranquilidade, porque fez com que muitas das exigências que um e o outro fazia, né, um acabava ajudando, né, a administração com relação à exigência do outro. Mas o fato é que esse prédio foi restabelecido, como todos têm conhecimento. Levou muito tempo para se restabelecer esse prédio, até mesmo diante das dificuldades financeiras que o município, à época, passava, né? O município tinha sofrido um grande baque. Estou fazendo esse parênteses, não sei se há interesse de saber, mas o município passava um grande problema financeiro em razão da falência, por incrível que pareça, da falência do Banco Santos, porque o município havia investido, um mês antes de nós assumirmos
a administração havia investido todo o saldo que havia na conta bancária no Banco Santos. E o Banco Santos, um mês depois, faliu e o município perdeu essa aplicação toda. Então, estávamos ainda naquela dificuldade financeira quando ocorreu esse incêndio, mas, com muita coragem, esse prédio foi restabelecido aos poucos. E uma vez restabelecido esse prédio, nova confusão jurídica havia, porque os ex-ocupantes do prédio se achavam no direito de voltar a ocupar o prédio, agora já restaurado. Diga-se também, eu acho que aqui eu tenho pessoas que possam comprovar isso, principalmente o Beto Barreiro, o Orestes e tal, de que esses prédios, antes do incêndio, eles eram muito pouco conservados. Eles, principalmente a ala norte, ela era ocupada de uma forma perigosíssima, né? Porque ninguém restaurava, ninguém mantinha as condições de habitabilidade daquele prédio, e, ao mesmo tempo, o prédio ele era ocupado, estava sempre num movimento enorme lá dentro. E, graças à providência divina, o incêndio se deu bem na manhãzinha, quando o prédio ainda estava desocupado. Porque, se tivesse acontecido no momento em que o prédio estava ocupado, de repente, as consequências pudessem ter sido bem mais graves. E, assim, graças a Deus, só teve danos materiais na sua parte interna. Bem, para a ocupação desse prédio, e aí eu quero registrar também aqui a colaboração muito grande do professor Salomão, e fazer aqui um parênteses, aliás, né, no município de Florianópolis, sempre que tem algum problema sério para ser resolvido, chama o professor Salomão, que ele vai dar um jeito para resolver. E isso aconteceu com o problema das nossas funerárias, aconteceu com o problema do mercado público, acontece com os problemas das nossas praças. Então, na sua humildade e de uma forma bastante simples, ele vai resolvendo essas questões e nos deu uma mão muito grande na elaboração do mix, do novo mix do mercado para que ele fosse novamente ocupado, e ocupado através de um processo licitatório. Na restauração desse prédio da ala 2, também, em seguida, foi restaurada a parte elétrica também da ala sul, né? Porque a fiação, a exemplo da ala norte, toda aquela fiação, toda a estrutura do prédio eram estruturas muito antigas e muito arcaicas, né? E correndo sério risco de incêndio, a exemplo ou de qualquer sinistro outro, a exemplo da ala norte. Hoje, graças a Deus, nós temos 2 prédios históricos, né, centenários, recuperados, e ainda com certa deficiência, mas já grandemente voltada ao turismo, ao nosso turismo, né, pelo que se vê da ala sul, principalmente, e daquele espaço interno entre os 2 prédios, né. Hoje já se pratica lá atividades turísticas bastante importantes, e o prédio hoje já é visitado como monumento histórico da cidade, né. E antes ele vivia abandonado, vivia na mão de alguns comerciantes, né? E principalmente a ala norte não tinha nada
de atividades turísticas que pudesse incentivar a ida lá a visitação de turistas da cidade. Hoje isso já mudou consideravelmente. A gente vê que nos finais de semana ele ainda está morto, vamos assim dizer, né? Mas nos sábados, agora a pandemia, obviamente, que está impedindo, mas era uma movimentação bastante grande, bastante significativa lá, e o prédio estava sendo bem aproveitado. Bem, diante dessas considerações, eu fico à disposição para, se alguém quiser, se eu puder responder alguma coisa, né? Mas é o que eu vivenciei, o que eu enfrentei. Eu gostaria de fazer um registro aqui também, professor Salomão, professor Neri e pessoal, com relação a uma figura que faleceu recentemente, que foi o cadeirante Zezinho. O cadeirante Zezinho, à época, ele era o presidente da Associação dos Camelôs. Tinha aquele camelódromo ali do lado e tal, ele era um apaixonado por aquilo ali e tal, né? E ele tinha um interesse muito grande também na regularização da ocupação dos prédios do mercado público. Ele me levou uma vez para me mostrar o banheiro da ala sul lá. Era uma coisa inacreditável. Mais de 50% dos ocupantes sequer pagavam a taxa da prefeitura e muito menos cuidavam do espaço que ocupavam, né? Aquele banheiro era inabitável, não tinha... Era uma coisa assim que inexplicável como é que aquilo poderia acontecer. Então, com esse incêndio, por incrível, por mais paradoxal que possa parecer, o incêndio foi um fato que alertou a comunidade do patrimônio que a comunidade tem, né? Alertou os governantes da importância daquele espaço público e, mais importante do que tudo isso, foi uma ocorrência que fez com que os prédios se revigorassem, né? Que as alas se readequassem à sua finalidade. E hoje nós podemos dizer, exemplo de muitas cidades, eu acho que até mundialmente falando, né? Eu não tenho tanto conhecimento disto, mas o mercado público, ele em todas as cidades onde ele existe, centros maiores, ele é um ícone turístico, né? E Florianópolis agora pode dizer que também tem o seu ícone turístico, que é o mercado público. Então, seria isso, professor Salomão, a minha participação, até onde eu pude, né, intervir e estar presente, né, na recuperação daqueles 2 prédios. Ótimo. Muito obrigado, José. Realmente o senhor colocou um item muito importante. O incêndio, por incrível que pareça, ele foi um marco histórico, um antes e um depois, tá? E para fazer esse micro do mercado público, nós tivemos participação de inúmeras entidades. Uma delas era o Floripa Manhã, que era representado pela dona Zena, CDL, que era pela Mara, Mara, né? Eu acho que é o nome dela. E tem outras entidades que eu não me lembro agora, mas nós tivemos várias entidades civis que participaram ativamente na ajuda na reformulação do novo mix, inclusive com audiência pública e tudo mais. Eu tive a oportunidade, na época, como o doutor Jaime me designou para ajudá-lo, de visitar o mercado público de Porto Alegre e o mercado público de Curitiba, para ver os modelos que lá que existiam nesses 2 mercados, a administração e tudo mais, o tipo de produtos que eles vendiam, e de lá a gente trouxe muito conhecimento que conseguiu inserir no nosso mercado de tal forma que mudasse. Por exemplo, a ala norte, que era de 80% de calçados, hoje ela deve ter 20% a 30% no máximo
de calçado. Foi um baque muito grande para os calçadistas, evidentemente, mas para a cidade foi um ganho muito grande, porque novos produtos e produtos mais adequados ao mercado público foram colocados. E nisso aí também participaram ativamente o Oreste, participou o Beto, né, nesse grupo, que muito contribuíram. Então, como nós agora vamos passar para a parte dos que trabalhar e viver o mercado público, nós vamos começar pelo Oreste, que teve uma vivência maior, né, de mais tempo no mercado, quer como comerciante, e quer como presidente, e quer como jornalista, como o doutor Jaime já colocou, de todas as ações voltadas para o mercado público. O Oreste eu conheci lá pelos idos de 1981, 82, a gente trabalhou junto quando o Cláudio Ávila era prefeito, 83, na Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, e depois para onde a gente ia, o Oreste estava junto. Então, o Oreste é uma vivência muito grande. Eu convido, então, o Oreste agora a dar o seu depoimento, contar os casos e raros que ele conhece da história do mercado público. Onde é que está o Oreste, que eu não estou vendo aqui na tela, mas deve estar em algum lugar, né? Tá? Alguém está vendo o Oreste aí na tela? Sim, ele está na reunião, Mas ele só que não ele tá. está com o microfone desligado ainda. Ah, Oreste, o teu telefone está desligado, Oreste. Ele Será que está eu tô- sem imagem e sem microfone. Agora ele está ligando. Ah, então tá. Oi? Ligou. Ok? Tá, Oreste. Ó, ligou. Ok? Agora é contigo. Ok. A dona Então, Débora chegou ali. eu queria inicialmente cumprimentar o professor Salomão, cumprimentar aqui o doutor Jaime, meu grande amigo, né, de grandes batalhas, e dizer que no início ali que o professor Salomão falou, relacionado com o início do mercado público, o mercado público foi evidentemente iniciado ali onde era o Miramar. Onde era o Miramar, era evidentemente o mercado público. E depois, evidentemente, com a vinda do Dom Pedro a Florianópolis, acharam que deveriam tirar o mercado público dali e se deu-se um embate político muito grande, muito forte, inclusive deixando Jerônimo Coelho no ostracismo político por 10 anos. Isso foi a história do mercado público que iniciou-se. Dali ele veio para onde está. Foi criado simplesmente a primeira ala, porque ali no meio do mercado público, onde tem as cadeiras hoje dos restaurantes, era água, o mar batia ali. Depois foi aterrado e feito o segundo bloco, o segundo bloco, o primeiro bloco. O primeiro bloco é considerado o número 1, que é o mercado voltado para o Conselho Mafra, e o segundo é o mercado público que fica na Bahia Sul, na avenida. Muito bem. O mercado público, uma época, viu, a todos vocês, eu queria dizer que ele estava sendo vendido. O mercado teve uma época que estava sendo vendido por um prefeito, porque as finanças da prefeitura estavam ruins. Era para um grupo forte, um grupo nacional que estava querendo comprar o mercado público. Eu descobri na época, e corri na Câmara Municipal, descobri que o mercado não era tombado. Não era tombado, e recorri à Câmara Municipal, falei com o DJ, eu fiz a moção no sentido de fazer com que a gente entrasse e tombasse o mercado público. Em 2 dias, nós tombamos o mercado público, através do decreto 035/1984. Então, o mercado não poderia mais ser vendido para, obviamente, ninguém. O mercado, poucos investimentos se fizeram nele. O doutor Jaime frisou muito bem, o professor Salomão também, que foi um incêndio que trouxe uma reforma mais crítica, uma reforma mais forte para o mercado público, né? E essa reforma foi patrocinada pela Prefeitura Municipal, graças ao então prefeito, hoje senador Dário Berg, e a Luiz Henrique da Silveira, né, que também
não mediu esforços no sentido de verificar e fazer com que o mercado voltasse a ser o que era. Os comerciantes ficaram próximo à alfândega, né? E depois voltaram cada um para os seus locais, né? Então, o mercado tem histórias, né? Tem a história do relógio, né? Do relógio da Westin, do Cabo Submarino. Esse relógio ele ficava na Rua João Pinto e foi doado à universidade, e depois a universidade colocou no mercado. Eu me lembro um dia que que o relógio estava parado há muitos anos, e eu fiz ele funcionar. Eu, pessoalmente, não sou relojoeiro, mas fui dentro dele e facilitei com que ele voltasse a praticamente funcionar. Fiquei 18 anos administrando o mercado público. 18 anos. Não foram 18 dias, foi muito tempo, né? E o mercado teve histórias assim interessantes, né? O mercado ele mudou muito, né? Com o advento do novo mix, ele mudou bastante, né? É claro que muitos comerciantes perderam, evidentemente, aquilo que eles construíram ao longo dos seus anos, e nós tivemos perdas recentemente muito fortes no mercado público, como o Charlon. Não sei se o professor Salomão conheceu ele. O Charlon faleceu, um cara novo faleceu. O Samambaia faleceu, né, que são pessoas folclóricas no mercado. O seu Raposo faleceu. O seu Amadeu faleceu. Hein? Quem? Fala. O Aurino, né? O Aurino também faleceu. O Murilo também faleceu. Então, são pessoas que a gente vai perdendo ao longo dos tempos, né? E esse é o ciclo da vida, né, que a gente vive, né? Eu já dei a minha contribuição a Florianópolis. Hoje, evidentemente, estou afastado. Continuo fazendo, evidentemente, um programa de televisão. E o mercado é simplesmente o coração pulsante da cidade, né? É uma sala que tem como visitação sempre as pessoas que vêm de fora para verificar o que é bom na cidade. E é óbvio que acontece o seguinte: se você não conhecer o mercado público da sua cidade, você não conhece o seu povo. Isso é fundamental. Então, todas as pessoas que vêm numa cidade, normalmente eles vão no mercado, porque no mercado tu conhece tudo. Conhece o sotaque, conhece as pessoas, conhece o seu poderio econômico e consegue, evidentemente, fazer tudo. Então, o mercado sempre foi visitado por políticos, por isso, por aquilo. Eu nunca me esqueço que eu estava um dia com o senador Esperidião Amilo Filho, que era o prefeito de Florianópolis. Não, era governador. Ele gostava de vir no mercado sempre, almoçar comigo na época. E ele saiu comigo ali e disse: "Ora, quem sabe nós vamos fazer uma cobertura". É claro que a cobertura que eu queria não era aquela, a cobertura que era patrocinada pela Antártica, né? Pela Antártica. A Antártica ia patrocinar. Eu fiz até o lançamento de uma maquete, só que não deu liga, eles preferiram pagar. E pagaram 4.700.000 reais para fazer essa cobertura que tem sérios problemas. Então, o mercado sempre foi isso, né? Foi isso, mas um lugar de figuras folclóricas muito grande, um lugar de pessoas assim bacanas, de pessoas que... Foi os melhores momentos da minha vida que eu tive, sabe, doutor Jaime e professor Salomão, e os demais que estão participando dessa roda, foi, evidentemente, estar no mercado público. O mercado público era uma cachaça. Eu não bebo nem cerveja, nunca bebi um copo de cerveja na minha vida, mas, evidentemente, era uma cachaça na minha vida. Então, faz parte da minha vida, faz parte de tudo. Eu acho que eu batalhei bastante para que o próprio vão central do mercado público, na época eu tive, evidentemente, a oportunidade de fechar aquele vão. É que os carros vinham, desciam a Jerônimo Coelho e entravam pelo mercado público e saíam na beira-mar ali também. E vinham da Francisco Tolentino de cima e desciam abaixo, lá embaixo, próximo à Praça 15. Falei com o prefeito Cláudio Ávila da Silva, e o prefeito Cláudio Ávila da Silva disse: "Não, fecha". Aí eu fui lá, coloquei 4 tubos, fui criticado, muito criticado pela cidade, mas resolveu-se a criar um novo espaço para que as pessoas, evidentemente, pudessem assim contribuir com as suas conversas, né, com os seus ritmos de vida e viver ali tranquilamente. A primeira época que eu autorizei ali foi o Bar do Goiano,
a colocar as mesinhas naquele vão central, que hoje é, sem dúvida nenhuma, um grande restaurante. Então, era isso que eu tinha. Qualquer coisa, a história do mercado é bonita, é muito bonita a história dele, né? Porque tem vários livros que falam. Nós lançamos um livro, não sei se o professor sabe, eu e um professor de história, o professor Nivaldo, lançamos um vídeo chamado A Descoberta do Mercado Público. Descobrimos que o mercado público não era, evidentemente, de 1888, mas era de 1889. E lançamos esse livro, foi polêmico. O professor Nereu me deu uma bronca, tadinho, professor Nereu, que Deus tenha num grande lugar, me deu uma bronca na época, dizendo que eu estava mentindo para a cidade. E eu disse para ele o seguinte: professor Nereu, nós pesquisamos na minha sala, eu e o professor Nivaldo, para fazer esse livro por um ano. E os jornais da época diziam que o mercado público foi inaugurado em 1889. Então, isso também foi um fato histórico muito relevante. E o mercado público de 100 anos, que fizemos uma das maiores festas de Florianópolis, onde colocamos, na época, 80 mil pessoas, trouxemos Martinho da Vila, fizemos uma festa linda, 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 majestosa, né? Onde começamos 6 horas da manhã, o professor acho que se lembra bem disso, e o nosso amigo aí da Caixa Econômica, o ex-superintendente da Caixa Econômica também, aliator, sabe bem disso. Fizemos realmente uma coisa lindíssima, um lugar muito importante. Então, me sinto à vontade em falar do mercado, porque faço parte e fiz parte daquela família, né, onde, evidentemente, a gente conhecia bem as pessoas e conhecia toda a Florianópolis. É isso aí, professor. Parece, mas tem dois tópicos aí que eu acho que você não vivenciou, mas não tocou. Primeiro, o professor Nereu está vivo ainda, tá? Quem? O professor Nereu do Vale Pereira está vivo. Eu pensei que tinha falecido. Então faleceu o Nereu, não sei se é filho dele e tal, mas não é ele, tá? Tá. Uhum. Mas tem dois tópicos ali que eu acho que foram importantes, que é o restaurante Pirão e a retirada das barracas do pessoal que hoje está no camelódromo. Você teve uma vivência muito grande nisso aí. Eu participei disso com o prefeito Bucão Viana, na época. Nós fizemos a retirada daquilo tudo ali para botar para o outro lado do mercado público, né? E foi um momento também difícil. Eu acho que a prefeitura deve ter filmagens disso na época, nós filmamos tudo para a prefeitura, e a gente tirou aquilo ali, limpou aquela área ali entre a alfândega e o mercado público. E, obviamente, colocamos do outro lado, onde foi feito o camelódromo, e, evidentemente, se sanou um grande problema relacionado com Florianópolis e com aquelas pessoas que viviam ali em barracas. Era verdadeiramente uma Singapura das épocas de 1960. Era terrível. É verdade, era muito feio. Era muito feio. E o Pirão? O Pirão foi um restaurante que marcou presença do nosso saudoso amigo Valério Gomes, né, que faleceu. O Valério Gomes está vivo. Hã? O Valério Gomes está vivo. Valério Matos, aliás, Matos. O Valério Matos, evidentemente, colocou um restaurante muito bonito ali, um restaurante que fez sucesso, e depois foi fechado pela administração de uma prefeitura, não sei porquê, e, obviamente, se deu destino a outras coisas, como foi feito no mercado público. Mas essa é um pouquinho da história que eu participei no mercado público, que eu faço, que me engrandece muito e que faço parte dela. Então tá. Depois o povo vai perguntar para ti, o doutor Jaime, você já fica na lista aí. Agora nós vamos ouvir o Beto. Esse é o Beto. O Beto também tem uma história muito grande com relação ao mercado. E praticamente o Beto colocou o mercado a nível nacional até a nível internacional, então, através da culinária. Então, ele também tem uma história importante a contar e a reviver nesse momento, para que a gente recorde desses momentos bons e ruins que o mercado passou. Eu passo a palavra para o Beto Barreiros. Bom dia a todos. É um privilégio estar com pessoas tão importantes nesse momento. Vou falar um pouco da nossa sala de visitas, mercado público. Para não repetir o que já foi falado aqui, só vou fazer uns acréscimos. Nós tivemos um incêndio no final da década de 90 aqui na ala sul.
E ele não foi pequeno, tanto é que foram colocadas escolas e, posteriormente, o telhado desabou. Nós continuávamos trabalhando quando ele desabou em cima daquela proteção. E aí ele foi da porta do camelódromo até o centro, praticamente todo restaurado na época. No incêndio de 2005, teve um fator importante aí. Por que o mercado não foi todo destruído? Meu pai, que está hoje com 87 anos, coronel da reserva da Polícia Militar, o desespero que eu estava fazendo aqui de dentro, transmitindo, conseguiu que a base aérea enviasse um caminhão de bombeiros com aquela mangueira para apagar incêndio em aviões. E ela foi importante tanto para não destruir a ala sul, como para não se expandir para o centro se o vento mudasse em direção ao RS. Então, esses são pontos marcantes. O restante é o seguinte, eu cheguei aqui em 1984 e hoje completamos 37 anos de atividades. Nesse período, tivemos fechados 14 meses para a reforma e o Dr. Jaime, especialmente o Dr. Salomão, com pessoa que eu tenho grande admiração, tá? Me ouviu na época, resultou num espaço restaurado dentro da legalidade. E aconteceram fatos interessantes, como, por exemplo, na concorrência, nós tivemos que recorrer ao Tribunal de Contas porque faltou um documento só. Sabe qual era? O habite do mercado. O mercado não tinha. Ele era da prefeitura e não tinha. Entendeu? Então, o Tribunal de Contas entendeu e, obviamente, que aceitou. Mas essa restauração colocou o mercado no seu eixo pela primeira vez. Tá? Trouxe, como disse, a legalidade, trouxe os cuidados com a segurança alimentar, que não eram respeitados. Tá? E, por incrível que pareça, aqui onde eu estou, nesse pedaço da ala sul do camelódromo até as peixarias, é o espaço do mercado que mais tem cara de mercado. No vão, professor Salomão, eu ajudei também lá no Mix, e hoje faço essa autocrítica, poderia ter sido diferente, poderia ter sido uma operação de gastronomia e duas não, uma sim, duas não, para evitar aquele tumulto, porque ali virou uma praça de alimentação que ninguém sabe quem é quem, e prejudicou muito os que estavam instalados, tá? Os que não são do ramo da alimentação. Teria mais componentes, por exemplo, eu sinto falta na restauração do Bar do Plácido. O Bar do Plácido fazia a melhor almôndega que eu conheci na minha vida. E assim, com esse trabalho todinho que eu fui fazendo e trazendo as pessoas para dentro do mercado que jamais haviam entrado. Por quê? Porque quando eu vim para cá olhar o espaço e me estabelecer, eu vim com um pensamento interessante. Primeiro, o meu avô, Barreiros Filho, ele foi um homem que viajou muito, ele teve a sua fase europeia, em Coimbra, depois teve a fase parisiense. Então, quando eu era pequeno, eu vinha com ele ao centro, aos domingos, à missa na Catedral, e após a gente passava no Palácio Cruz de Souza, onde ele retificava os discursos do governador Celso Ramos na época. Em seguida, nós vínhamos ao mercado. Então, todas as vezes que a gente vinha ao mercado, funcionava o domingo pela manhã, ele dizia, meu filho, sempre que você viajar, conheça os mercados, porque dentro deles você vai conhecer representantes de todos os segmentos da sociedade local. Eu fiquei sempre com isso na cabeça. E tanto é que tive a oportunidade de conhecer mercados públicos de 34 países, e vários dentro deles. O que esses mercados têm de bom? Todos são a alma da cidade. Não importa o grau de desenvolvimento de um país, ou seja, a Grécia ou o Canadá, todos os mercados são iguais por dentro. É impressionante. Então, e tem um outro fator muito interessante que eu sempre acrescento. Se você falar com 1000 pessoas que já foram, né, na França, no Palácio de Versalhes, 1000 pessoas. Só uma foi ao mercado de Versalhes. As pessoas esquecem que o mercado era o mercado do rei. Era o melhor mercado. É um mercado fascinante. 2 meia-luas e, por trás dele, bistrôs pequenos que são exemplo da gastronomia, que é uma instituição francesa. Né? Então, isso é importante. Para decidir, como é que eu decidi vir para cá? Observei claramente que, com a chegada dos supermercados,
os mercados perderam muito da sua função de abastecedores, pela sua localização. Então, era hora de começar a fazer uma revolução, que era integrar o mercado da cidade. E quando eu cheguei aqui, o mercado era realmente decadente, tá? Decadente, cheio de problemas. Eu sofri inúmeros problemas aqui dentro, inclusive com os que se achavam donos do mercado. Isso aqui sempre soube que é um patrimônio público. A resistência foi enorme, mas toda mudança traz resistência. E ela acabou servindo para o bem. Os fatores interessantes. Eu, visitando o Museu da Arquitetura em Paris, encontrei a planta do mercado público original de Porto Alegre e, na sequência, de Florianópolis. E descobri que os dois foram projetados pelo mesmo engenheiro, arquiteto. Comuniquei ao pessoal de Porto Alegre e daqui, naquela época, passei para os órgãos responsáveis onde é que estava a planta original. E sei que me passou a informação de que ele estava lá foi um engenheiro na época do DNR, que era meu cliente, e que era especialista em patrimônio do DNR no Brasil. Ele me deu a dica e eu fui lá e encontrei, e isso colaborou muito. Com relação à cobertura do mercado, a primeira ideia eu trouxe de Londres. Eu fotografei o Covent Garden, em Londres, e trouxe para cá. E depois apareceu um projeto bancado pela Antártica em cima daquilo que eu trouxe, mas que nunca foi realizado. Com relação à cobertura atual, eu tenho uma observação muito importante para fazer. Ela acabou impedindo a visão das torres, dos vãos, dos dois vãos, das duas passarelas. E quando houve a reforma, eu ainda conversei com os prefeitos, e ainda converso com o prefeito hoje, que aquilo lá, onde era o Pirão, tem que ser uma sala de eventos do município ou até do Estado. Entende? Vai assinar um projeto importante, coloca a banda de amor à arte aqui no meio, no vão, e lá em cima tem que devolver o glamour ao nosso prédio. Sugeri, inclusive, na época, que fizesse 10 membros da Guarda Municipal, uma guarda de honra, com o penacho na cabeça, para ficar na porta mesmo. Londres, todo mundo vai lá fotografar o guarda de Buckingham. Nós temos que entender a importância do mercado nesse sentido. E com esse trabalho que eu fui desenvolvendo aqui, obviamente que o mercado mudou. Mas se vocês entenderem, quando eu vim para cá, eu tinha um posto de gasolina, vendi o posto e vim para cá. Então, algumas pessoas paravam no corredor e diziam, então, trocasse um posto para essa bodega, para essa birosca, era um incentivo assim, maravilhoso. E eu sempre respondia, se Deus quiser, você vai ainda ouvir falar muito desse espaço. Tá? E continuei com o meu trabalho dedicado, enfrentando todas, correndo atrás de novos produtos, trazendo pessoas importantíssimas aqui para dentro. Imagina o seguinte, a dona Rosita Chinor, alguns senhores sabem, né? Ela era uma mulher elegantíssima, uma dama. Quando ela chegou aqui no boxe, eu servi uma moete Chandon para ela no corredor. Ela trouxe as amigas dela no outro dia. Tinha uma moete Chandon no corredor do mercado público. Só um maluco para fazer isso. Mas não é maluco. Você tem que ter para todo mundo. Do pastel de camarão até o pata negra, que é o melhor presunto que a gente tem no mundo. Não posso deixar de citar aqui que o Zezinho faz muita falta. O Zezinho foi uma pessoa humilde, que se dedicou de corpo e alma, não só para que os cadeirantes e os deficientes tivessem acesso ao mercado público, ele se preocupou em fazer aqui com o mercado, na sua curta passagem, o que ele fez no Camelódromo. Que queira ou não queira, é um lugar organizado e tem a sugestão para quem puder servir com político, colocar o nome daquele espaço de Zezinho, né? Dedicar aquele espaço a ele. Bem, aqui no dia a dia, o que transformou o boxe num fenômeno internacional? Tem um livro, inclusive, como 15 metros quadrados ficaram conhecidos no mundo inteiro. Com regrinhas básicas. Em primeiro lugar, lá no céu, o que vem? Atendimento. Em segundo lugar, qualidade do produto. Em terceiro lugar, é que vem o local. E daí as pessoas percebem. E se vocês pararem para pensar um pouco,
todas as pessoas viajadas, elas vão aos mercados. Aqui, por esse espaço, passaram as pessoas mais importantes do mundo e continuam passando. Tá? Continuam passando, é um privilégio poder, a cada dia, conviver com pessoas que mudaram a história do mundo. Como aqui, por exemplo, veio a viúva do Albert Sabin, tem a foto dela aqui, dona Heloísa. Ela disse que quando o Albert Sabin veio aqui no governo do governador Jorge Bornhausen, que ajudou a acabar com a paralisia infantil, ele foi o autor ele foi o criador da vacina, ele amou esse mercado. Então ela voltou aqui viúva, para relembrar esse espaço. E assim eu tenho a história contada em fotografias. Cada uma delas relata, mostra um dos momentos que nós vivemos. É gratificante. Nós já recebemos, poder dizer que hoje nós completamos 37 anos de abertura. Foi dia 3 de março de 84. Recebemos mais de 13 milhões e 500 mil pessoas nesse período, o que é um número significativo. E eu tenho orgulho de estar em qualquer lugar desse país ou em alguns lugares do mundo e ver o reconhecimento, de todo esse trabalho que ajudou a mudar a história de mercados também. Eu ainda participo de várias consultorias informais, sem nenhum tipo de rendimento, para reerguer mercados em vários países. Vários países me consultam. Qual é o segredo disso? Como conviver? É muito simples, é você harmonizar a convivência entre pescador e senador. Se você faz um lugar só para ricos, tem que encher de segurança, porque rico tem diferença. Se você fizer só de pessoas menos favorecidas, a mesma coisa. Mas mistura tudo, não acontece nada. 37 anos hoje, um dos bares que mais vendeu proporcionalmente bebida no mundo inteiro, nunca teve uma briga. Isso prova que o equilíbrio é necessário em todos os lugares. Pela inclusão, é necessário o respeito ao próximo. Não importa. Aqui o que importa é o respeito ao próximo, o produto que você vai servir e como você vai aproximar. Muitas pessoas, às vezes, falam questão de preço. Um quilo de pata negra hoje custa R$800. Tem uma parte da vida que a gente não tem alcance, mas depois, com o tempo, a gente alcança. Enfim, todo mundo tem a sua história assim. É muito interessante também poder agradecer também a Zena Becker, o olhar que sempre teve sobre o mercado, com o Floripa amanhã. Impressionante. Eu participo desde da ProTour, quando foi fundada, que eu era o menor participante, com o extraordinário Fernando Marcondes de Matos, outro que incluiu Santa Catarina e Florianópolis no mapa do mundo, no resort mais premiado do Brasil até hoje, para exemplificar o resultado desse trabalho, eu vou contar o senhor o seguinte. Faz uns 15 anos, o Ministério do Turismo fez uma pesquisa perguntando 3 destinos turísticos por estado para os viajantes. Brasília. Toda Brasília é uma atração turística. Estou dando exemplos rápidos. Bahia. Elevador Lacerda. Pelourinho. Embora. Rio. Na época deu Maracanã e as praias. São Paulo deu Campos do Jordão, praias do litoral norte e a gastronomia paulista. Paraná deu Ópera de Arame, deu a Foz do Iguaçu, e onde tem aquelas pedras, esqueci o nome agora. Rio Grande do Sul deu os Quênios, deu Canela e Gramado, e também uma cachoeira. E Santa Catarina? Santa Catarina deu Beto Carreiro Old, Costão do Santinho e Box 32. Uma coincidência que no Brasil inteiro, os 3 da iniciativa privada. E os 3 que lutaram sozinhos para colocar o nosso estado e a nossa cidade no mapa. Apoio zero. Viajamos pelo mundo inteiro em busca do que há de melhor para trazer para cá. E esse é o resultado. Tivemos, sim, a compreensão de vários órgãos públicos, mas outro exemplo que eu nunca vou deixar de citar, como é que nasceu a capital nacional da ostra? Florianópolis. Um domingo, na casa do Pedro Sirotsky, em Garopaba. Ele reclamou que comia ostras com o pai dele na Côte d'Azur. Nós aqui, sem ostras. Aí o Renato Sen, que é da Ilha do Papagaio, disse, olha, o Ivan, o Pateta, o Ivan Pro, acabou de se formar em oceanografia.
né? A gente pode fazer um teste. Ok, o que falta? Falta dinheiro. Quanto é que precisa para começar? $10.000 dá. Aí o Pedro Sirotsky disse, então vamos fazer um acordo aqui. Tu empresta a ilha, o Pateta cria, o Beto vende, que foi o primeiro lugar no Brasil a vender ostras, foi aqui, e eu dou o dinheiro e vocês vão me fornecer ostras para o resto da vida. Com isso aí, eu fui para a França, Canadá e Chile. Na França, trouxe o maior criador do mundo chamado Bernard Logros, que veio para cá e teve a participação efetiva no cultivo, né? Ele foi ex-ministro da Agricultura do Mitterrand, foi hospedado no meu apartamento. Nenhum envolvimento com dinheiro público, nenhum tostão. Tudo iniciativa privada, o Hamilton conhece bem o Peluso, todo esse esforço. Isso aí resultou o quê? Depois teve, não podemos deixar de citar, a participação da Universidade Federal. Ela foi decisiva quando ela criou o cultivo das sementes do Pacífico, né, para que a cidade se desenvolvesse nesse setor. Então, na época, na década de 97, 98, eu fui vice-presidente da CIF, quando o Vinícius era o presidente. Eu trouxe a sugestão de fazermos intercâmbio e criar uma escola de gastronomia aqui. E, na época, o prefeito Esperidião abraçou também, né? E está lá no continente. A escola está ali. Pena que ela transformou-se num IFES e perdeu um pouco do objetivo dela. Nós fizemos a escola. Alaor Tissot, Valério Matos e eu, os três. Foi a única obra pública que se tem notícia aqui que ficou de excelente qualidade e sobrou o dinheiro que foi devolvido para a União. Por quê? Porque nós filmávamos tudo e encaminhávamos para o Ministério Público e, enfim, cuidados rigorosos. O objetivo daquela escola qual era? Que eu trouxe também da França, por causa da larga convivência. O intercâmbio que surgiu com La Rochelle, eu trouxe aqui o Michel Gaillot, tem uma foto dele aqui, que era o presidente da União das Escolas de Gastronomia e Hotelaria da Europa, da União Europeia, uma autoridade da Europa. Ele é meu amigo pessoal até hoje, já veio várias vezes aqui. Tá? Levamos alunos para La Rochelle, para o Liceu Terreiro da Rochelle, e todos, meus queridos amigos, que foram para lá, foram premiados aqui como os melhores chefes de Santa Catarina. Todos foram colocados lá. E aí a ideia era dar essa continuidade através da escola de gastronomia. Começou com a participação dos empresários, depois passou a receber dinheiro do Ministério da Educação e transformaram no IFESC. Era fazer o quê? Através dessa escola, pegar aqueles que sobressaíssem e mandar para fora, para que eles viessem para cá para replicar isso. Nós fizemos essa experiência e essa ideia surgiu com o Clube do Gourmet, que Paulo Bornoz fundou há 31 anos, né? E nós passamos a fazer o quê? Trazer grandes chefes para cá e convidar donos de restaurantes, pessoas que estavam interessadas na gastronomia, a participar desses eventos. Então, trouxemos os melhores, que vocês possam imaginar, e isso transformou. Eu sempre cito que a história da gastronomia de Florianópolis é uma até a chegada do Clube do Gourmet e outra após. E daí surgiram depois outras congregações, apreciadores, admiradores, mas as experiências são fantásticas. Então, eu queria dizer para os senhores o seguinte: meu orgulho de estar aqui todos os dias não é só de ser o dono do Box 32, de receber as pessoas que um dia não se conheciam, depois namoraram, depois casaram, depois vieram os filhos e agora vêm com os netos. Vejam só isso, vêm com os netos. Tá? E também fazer a minha ação social através dessas ações que eu tomei durante todos esses anos para melhorar a minha cidade e transformá-la cada vez melhor. Eu fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta e agradeço por esse espaço hoje. Maravilha, Beto. Foi enriquecedor. Eu me lembro da Escola de Gastronomia, estava na Unisul na época, e a Unisul foi que abraçou também a execução do curso, né? E que depois teve todo aquele problema e foi para o IFSC. Sim. Mas eu queria registrar também aqui a presença da professora Lélia, que é uma profunda conhecedora da nossa cidade, da professora da Dona Zena, da vereadora Mariane Matos, que também está aqui presente. Acho que ela deve levar para a Câmara a sugestão do Zezinho de nominar o espaço do camelódromo de
Zezinho, né? De repente transformar em lei. A Edna, a Lélia coordena a comissão de topônimos, eu acho que ela aprova a sugestão do Beto, né? De tal forma que o Zezinho seja reverenciado. Bom, nós temos agora o espaço aberto para perguntas. Professor Salomão, só gostaria de fazer 3 registros rápido. Quem está falando? Jaime. Doutor Jaime, vamos lá. Em primeiro lugar, grande satisfação em ver o meu amigo Orestes Melo, que foi um dos grandes labutadores e defensores do mercado, né? A gente teve encontros homéricos, discussões grandes, mas a partir... Ele era bravo, né, doutor Jaime? Era bem... Mas a partir daí surgiu uma amizade muito grande e eu tenho um prazer enorme em vê-lo bem, assim, cada vez mais moço. O segundo registro que eu gostaria de fazer, eu já tinha praticamente feito antes en passant, assim, né? Verdadeiramente, a vinda do Box 32, lá na ala sul, deu uma visão turística para aquele espaço, né? Muito grande, né? Então, quando eu falei dos conflitos que existiam lá, a ala norte e a ala sul tinham uma diferença muito grande entre entre esses 2 espaços, né? E lá a ala sul ela era uma ala realmente turística, né? Muito embora necessitasse, como o próprio Beto falou, necessitasse muito da intervenção municipal no sentido de manter aquele prédio não só com as características, mas com a segurança também, né, de quem usava aquele espaço. E um registro que eu gostaria de fazer muito também aqui, deixar, com relação ao estudo, o trabalho e as discussões a respeito do mix do mercado, a participação da nossa colega, a Zena, né? A Zena foi sempre aliás, em todos os momentos da cidade, a Zena está presente, né? E nessa discussão, ela sempre me visitou bastante vezes, participou de muitas reuniões conosco, discutiu bastante, foi realmente uma pessoa assim que ajudou muito, né, professor Salomão? Verdade. Na criação do novo mix, que era de uma complexidade bastante significativa. Hoje, a gente olhando o mix, a gente não imagina os problemas que a gente discutia, as dificuldades que a gente enfrentava, mas que a gente conseguiu. Eu estava lendo o relatório que foi feito pela comissão, a gente conseguiu com bom êxito, né? Então, na verdade, o incêndio, ele quase que foi o mercado antes do incêndio e o mercado depois do incêndio, né? Uma coisa bastante... Foi um fato histórico, inclusive, que ajudou, né? Um mal que veio para o bem, vamos assim dizer. Queria só fazer esse registro. Ótimo. Obrigado. Nós temos aí o Aldonei, que foi presidente da associação, o administrador do mercado. A Márcia deu Aldonei, Alex Aldonei. O Brito, ele foi presidente da Associação dos Lojistas. Presidente, Aldonei, tem alguma contribuição a tudo que foi dito aí, Aldonei? Ali. Bom dia a todos, prazer participar dessa live. E, como todo mundo já disse, só vou ter a acrescentar pouca coisa, porque a maioria já falou. Quem quer conhecer a cultura da cidade, procura o mercado público. E hoje o mercado público de Florianópolis é referência para outros mercados. Somos de Foz do Iguaçu, inclusive o de Porto Alegre veio procurar aqui para saber o modo operante nosso de segurança, da limpeza nossa, como é que era feito. E agora, 2 semanas, fomos procurados pelo mercado público de Campos de Jordão, São Paulo, que vão fazer uma licitação lá. E nós temos toda a licitação que foi feita na época, o mix. Por sinal, o mix nosso é muito bem variado, tá? Nós temos 12 peixarias,
entre bar e restaurante, nós temos 3. Deu problema. Deu problema. Está continuando. Voltou? Opa, Caiu? temos. Caiu ali. Tá. E nós temos algum problema só na manutenção do mercado. Oi, voltou? Voltou. Eu acho que o Brito não está com sinal, professor Salomão. Ele está com problema. Dona Ita, Bom, enquanto ele aproveitando aí o intervalo. voltou. Só aproveitando, professor Salomão, dizer que ele estava conosco também, agora saiu, o Milton Zuanazzi, que foi presidente da ANAC, foi ministro do turismo, na gestão dele, que foi feito o Plano Nacional do Turismo, eu acho que é importante. Presente aqui, Ele Neri. ainda está ali, Abraço, Milton, ele tudo ainda bem? está, o Milton está aí. Professor Neri, Ah, o Milton tá ali, ó. Tá levantando Tudo a bem, mão. tudo bem. Estou ouvindo vocês atentamente, com prazer. Pode contribuir já, continua ali, continua na conversa. Não, mas o Brito, né, não terminou. Brito, vamos lá, Brito. Então, finalizando, inclusive a sala que o Beto se referia, que hoje está para Franklin, inicialmente o projeto inicial era chamada Sala de Atos. Todo ato que o prefeito fazia ou qualquer secretaria utilizava aquela sala como referência para trazer, inclusive, autoridades para o mercado. Mas a gestão trocou e passou para Franklin Cascais, para fazer exposições e apresentar a cultura. Então, é só isso que eu tenho a acrescentar. Parabéns a todos e obrigado. Professor, deixa eu só comentar ali o que o Brito falou. O Beto ali em cima era o Pirão, na época que eu era secretária, o Giovanni Bonetti fez um projeto muito bonito e transformou aquilo ali numa sala de atos. Todos os atos, inclusive a época da tocha das Olimpíadas, foi feito ato ali, todos os atos importantes eram feitos ali. E uma pena que foi transformado agora na Fundação Franklin Cascais. Zena, a ideia foi minha, Zena. Hã? A ideia foi minha. Do quê? Para fazer a sala de A eventos. sala de atos, eu me lembro, mas agora eventos. não tem mais. Então, Assim como eu tem não um projeto É. que eu participei ativamente, que dificilmente vai ser executado, apareceu recentemente o arquiteto André Schmidt, projetou Porção do Santinho, que é devolver o mar para o mercado. Esse projeto poucos conhecem, mas criaria canais novamente, devolvendo o mar através de um espaço aqui atrás com água, e ele voltaria a ser integrado ao mar como ele era antigamente. Através de canais, né? Salomão, eu gostaria também de lembrar o pessoal que vendia louça de barro, que marcou uma tradição no início do nosso mercado. Não tenha dúvida nenhuma. Eu me lembro, eu era garoto, o pai ao mercado, e ele sempre ia ali comprar os boi de mamão para dar de presente. Então, resgatar, já que estamos falando da história do mercado público, não vamos esquecer daqueles que trabalharam fora da cercania, ao lado do mercado público. Queria lembrar desse pessoal, que marcou época. Ótimo. Hoje o pessoal da louça de barro está ali no lado daquele espaço da alfândega, né? Não, eles estão... com licença, professor Salomão, o Jean já tem razão. Eu batalhei muito e incentivei para que trouxessem aqui para dentro do mercado. Ele está aqui hoje, ali, ó. Está lá. Está ali, ó. É bem pertinho do Beto, o lugar é bem bom. incrível Eu compro sempre coisa o ali. movimento que ele tem, tá? O movimento que ele tem. Eu, Jean, já me empenhei pessoalmente para que a louça viesse aqui para dentro, porque ela faz parte desse mix, faz parte da história e da memória. Então ele está ali, está provisoriamente, mas tomara que fique. Ótimo. Salomão, se houver um tempinho, também quero me pronunciar, tá bem? Pode pronunciar. Deu o Milton também. Milton. Tem alguém antes? Eu acho que o Milton está na frente. Então, vamos lá, Milton. Só para dizer que, primeiro que
todos os que falaram aqui falaram coisas extremamente importantes, né? O turismo de qualquer cidade, para Florianópolis, mais do que nunca, o mercado é símbolo, né? Tal como a ponte. São símbolos, são o que vai identificar a cidade. E o mercado ainda é mais vivo que a ponte, porque tem gente ali dentro constantemente, né? Gente que trabalha ali, gente que frequenta, então a vivacidade é maior, é mais que a foto, né? Então, evidentemente que essa preocupação da nossa entidade ela é extremamente importante, e eu não sou daqui, frequento Florianópolis há muitos anos, estou há 10 anos agora, né? Mas eu lembro que o mercado era muito ruim lá na final da década de 70. E a gente ia lá, tinha até uma certa decepção. Eu me lembro que de uma época em diante, não sei quem foi o prefeito, provavelmente o Beto e o Orestes, e o próprio Jaime tem o papel, e o Moritz tem o papel assim, extremamente significativo, ele melhorou muito, né? O Box 32 parece ser realmente essa marca que faz uma mudança, uma melhora, né? Então, isso aí é algo que a gente tem que estar atento, estar presente, porque é muito significativo para o turismo de uma cidade ter um mercado público. E essa ideia de trazer o mar ali é muito boa, hein, meu? É muito boa. Não sei se ela é muito cara, mas ela é muito boa. Muito cara. Projeto maravilhoso, venceu o concurso público, mas é muito caro. Deve ser muito cara. Bom, mas hoje, já que tocasse na ponte, hoje a gente pode fazer uma ligação da ponte com o mercado, né? Tu vai lá, visita a ponte, vem para o mercado, visita o mercado, vai para a ponte e tal. Antigamente, quando a gente chegava em Florianópolis, de ônibus, eu sou do tempo que a rodoviária era aqui na Mauro Ramos, ali. A gente chegava ali, o ônibus vinha pela ponte, descia, passava no lado do mercado, e aí pegava Hercílio Luz até ali naquele prédio que ainda existe ali. Tem ali oficina mecânica, tem um monte de coisa ali. Ali era a rodoviária de Florianópolis. Então, eu lembro de vir muito a Florianópolis de ônibus, passando por ali. Olha, eu posso confirmar para os senhores que a reabertura da ponte Hercílio Luz, tá, impactou positivamente no desenvolvimento do mercado de centro da cidade. Vivo isso aqui o dia inteiro. As pessoas vêm a pé. Turista que gosta de caminhar, sabe? É lógico. A pena é que ainda nós não temos atividades que eu já sugeri, nós já conversamos, a Zena sabe disso, o Janja, sábado à tarde ou domingo no centro, porque o mercado morre sábado, 15 horas, o centro morre. Então, o Jaime Lerner fez em Curitiba, entre outras coisas, por exemplo, onde a cidade morre, né, ele deixou, vamos supor, colocar mais 2 andares num prédio, em troca de cursinhos irem para aquele lugar. E moradia, Beto. Precisa moradia no centro. Sim, revitalizar os prédios antigos, né? Dar uma nova imagem aos antigos, que os grandes centros vêm fazendo, e eu acho que vai acontecer aqui em Florianópolis também. Sem dúvida. Com o passar do tempo, isso vai acontecer. Isso é uma das ações que está no novo PLC, que está para ir para a Câmara de volta, que é a possibilidade do centro histórico ter moradias naqueles prédios antigos, porque se os jovens, o pessoal, tem que morar no centro, porque senão não justifica abrir o mercado, não tem público. Mas para isso precisa mexer no plano diretor. Mas o público do mercado não é só de morador, é o pessoal que vai de fora. Não, também da cidade. Da cidade, com certeza. Olha, 90% é da cidade. Eu frequento o Beto sabe disso. Sim, e na década de 90, eu fui para La Rochelle também, que é considerada a cidade mais ecológica da França, para aprender sobre logística. E quando voltei de lá, eu montei uma central de abastecimento para o box, fora daqui, já pensando que um dia não vai entrar mais carro no centro da cidade, a não ser um grande centro abastecedor lá fora, na SC, na BR, no sul e no norte, e cada um vai ter o seu box lá que vai abastecer de madrugada e ponto final. Vai ser um lugar para as pessoas caminharem mesmo. Esse é um desejo. Só que eu estou 20 anos na frente, não deu ainda. Então, quando chegar lá, fazer os 20 anos, chega nesse ponto aí. A Lélia gostaria de dar uma contribuição. Bom dia para todos, e como eu já tinha anunciado, não havia condição de eu chegar no horário previsto. 2 coisas, eu quero agradecer o convite, quero cumprimentar o Orestes e me perdoe a todos presentes, mas eu vou me dirigir o meu cumprimento ao Janja, ao Orestes e
ao Beto. Quando fala no mercado, eu sempre penso nele como um balaio de siri. Sabe o que é o balaio de siri, né? Você puxa um siri, vem todos atrás. Quem vive, se assim é o nosso mercado, em todos os momentos. Ele é patrimônio cultural do Estado, do município, do Estado também, edificado, mas ele também é e deve ser considerado patrimônio imaterial, que é aquele que produz a cultura, que é cultura popular, que é patrimônio do povo. Vou dar um exemplo, o Bar do Beto. Tá? Eu já disse, o Beto já sabe que eu penso assim, já disse para ele, não é o Beto Barreiros, mas o interior do Bar do Beto é patrimônio de Florianópolis, pelos anos de existência e porque ele, como referência cultural, representa. Isso é. A loja do seu Mansur, lá no comecinho, não sei se ele ainda, tadinho, ainda vive, mas a loja é, Beto. Entende? O tipo da loja, o material que ele vendeu, nós temos pontos dentro do mercado que tem que ser considerado com esse outro olhar. Se a própria edificação é do século XIX, é uma edificação que, inclusive, era comum no governo português. O mercado público de Macau tem os mesmos traços e até a cor do mercado público de Florianópolis. Então, nós temos momentos dentro, tem a estrutura física do mercado e tem os pontos colocados dentro do mercado. Em 1951, o prefeito Fontes, ele guardou um local virado para Conselheiro Mafra, que seria o local das rendeiras, está lá, lei municipal, está na Constituição do município. Depois, agora, recentemente, criaram aquele ponto das rendeiras, eu acho importante, mas mais importante é fazer que aquelas rendeiras realmente representam o patrimônio imaterial do município de Florianópolis, como, por exemplo, as rendas da Tramóia, que é o único estado do Brasil que faz renda da Tramóia, Santa Catarina. Tanto que está um processo em Brasília, no IFAM, que caberia muito o movimento do Floripa tentava se meter nisso, de reconhecimento nacional como patrimônio do Brasil, a renda da Tramóia. É um processo que está caminhando. Então, quando eu quis falar aqui, era exatamente para falar da minha experiência junto ao mercado, e um abraço para o Orestes, que quando estava na Franklin Cascais, nós tínhamos ali todos os sábados, não sei se o Beto lembra, mercado público, patrimônio cultural da gente, muitas vezes levado pelo nosso saudoso Aldírio Simões. Então, era a música, era a arte, era o movimento do mercado público. Não sei até que ponto que aquela cobertura tem a qualidade necessária para estar ali, mas eu não entendo de arquitetura e nem de construção civil, mas a cobertura foi importante para a vitalização do espaço entre o moderno e o novo. Sim, com certeza. E as experiências dos que falaram anteriormente, como o Beto, que conhece boa parte desse mundo de Deus, sabe que essa é a visão do nosso mercado, é uma visão que está no mundo, em qualquer lugar. E quando o Beto diz que ele pensou no futuro, pensou mesmo. Ele foi realmente ao lado do nosso querido, já falecido Alvim, na Pontinha, que se manteve dentro daquilo que era o tradicional. O Beto inovou. E há hoje momentos dentro do boxe que já se faz, que já é uma tradição, como, por exemplo, o encontro de escritores e jornalistas todas as sexta-feiras no Beto. Agora, não sei com a pandemia como é que está. É um grupo de 10, 15 jornalistas e escritores que se encontram na sexta-feira. Daqui a pouco, está lá uma cadeira. Ele não teve aqui, o Hemingway não teve ali, mas os outros tiveram. E fazem a história da cultura de Florianópolis. É esse ponto. Então, o olhar do turismo há também um olhar cultural. Quando o senhor, acho que é Milton, né, Zanai, que falou ainda há pouco, e aí isso é só para encerrar, eu fiquei pensando, sabe, seu Milton, como eu sou velha, eu sou do tempo que a rodoviária era na Felipe Schmidt. A gente descia direto da ponte, e era ali que era a sede. Eu vinha de Tubarão, pela Santo Anjo da Guarda, e era ali, era Santo Anjo da Guarda, São Cristóvão e a TAC, Transporte Aéreo Catarinense, que o Ferreira Lima era o gerente. Tá? Então, são coisas da nossa história. Eu fico muito feliz de ouvi-los e saber que esse nosso mercado é realmente
um portal da vida da nossa cidade. Enquanto a gente pensa, são 122 anos sendo a alma da nossa cidade. É assim que eu olho o nosso mercado. Muito obrigada e agradeço o tempo que me concederam. Muito bem. A loja do seu Mansur, eu acho que foi fechada, né, Horácio? O Beto? Não? Tá vendo? Não, continua lá. Continua. A loja, a filha continua e tem ainda a placa original. A placa original, isso. Ô, Beto, eu adoro comprar lá. Não posso passar ali que eu vejo uma panela e quero comprar. Eu queria acrescentar o seguinte, quando houve a licitação... 50 anos. Eu fiquei preocupado que o mercado fosse destruído. Por quê? Porque ele através de mecanismos legais, tinha que seguir a regra, que são as leis, né? Então, nós corremos o risco de desaparecer. Foi um risco grande, mas deu certo, felizmente. Sim, deu certo, mas, por exemplo, o plástico não ficou, o alvinho não ficou, entende? E aí qualquer um poderia se habilitar dentro das regras. Isso é legal, isso é do Brasil, é da concorrência, mas, de alguma forma, para o futuro, é preciso pensar algo que proteja o que realmente faz parte da história. Mas talvez se fizer isso que a Lélia está falando, Beto, não aconteça isso no futuro, porque lá tem uns boxezinhos, tadinhos, coitado, muito ruim, principalmente na ala norte, tá? Mas a lei, né, teve que ser cumprida. Eu participei ativamente disso, o doutor Jaime falou, eu cheguei a participar, a gente fazer o tal do condomínio, tudo isso, né? A parte legal, todinho eu participei muito. Mas eu acho que a saída, Lélia, é a tua ideia. Porque daí a Isso lei evita, protege na hora da licitação. Isso evita, Zena, o que já está acontecendo aqui. Uma série de Exato. puxadinhos. Vocês entenderam? Exato. Sublocação. Quem subloca não é o dono, é como pegar um carro alugado. Mas isso aí a prefeitura tem que controlar isso, né? Pois é, mas é proibido por lei, né, professor Salomão? Respeito aos mix. Você venceu para um mix X e vai lá e desvirtua. Aí começa o puxadinho. Claro, isso aí não pode. Como dizia o ex-prefeito Bucão Viana, é o rato Roy, né? O famoso rato Roy. Eu vi que a vereadora Mariane também... Interromper um pouquinho. Deixa só um minutinho, queria dizer uma coisa para a Zena. Zena, a lei do patrimônio material pode, o próprio político sustentável pode encaminhar uma justificativa ao prefeito solicitando o registro como patrimônio material de Florianópolis, o box 32. E aí ele vai ser respeitado. Pode daqui a 100 anos alguém querer mexer no mercado, mas no box ninguém pode mexer. Ô, Márcia, podemos fazer a carta para o prefeito. E a mesma coisa é a lojinha do seu Mansur, hein? Que eu também sou freguesa. O seu Mansur fez história ali e ele já foi, ele é memória agora. Eu cheguei aqui com 28 anos, minha gente. Hoje estou com 65. Um dia vai chegar meu tempo também. Então, o seu Mansur tinha muita história para contar, contava muita história. A gente ia lá só para ouvir a história dele. Ele era meu amigão, morria de rir com ele. Meu amigão. Faz muita falta, viu? E como? Mariane, quer falar ainda? Vamos lá. Onde é que está? Quando a Mariane não entra, o professor, a lei para transformar em produto o box do BET em material, não pode vir da Câmara para o Executivo? Tem que pode. Ser... Pode. A Mariane pode fazer não, isso. Dá licença. Vou falar um pouquinho da lei, porque eu tenho experiência com ela e fiz a festa do Senhor do Espaço. É o seguinte, qualquer cidadão de Florianópolis pode encaminhar, tá? Mesmo que ela pode até nascer da vereadora, por exemplo, Mariane. No entanto, ela tem que ir à Fundação Franklin Cascais, a petição, eles têm que fazer uma pertinência do bem. No caso do Beto, eu vejo tranquilo, porque o Beto tem mais de 25 anos de existência, o box. Então, tem que fazer, aí ele é fiscalizado, entendeu? Eles vão olhar, vão ver, vão chamar pessoas para ver. Aí aquela lei do topônimo era importante, você está vendo, Salomão? Aí vai lá, olha, tá, verifica. Aí ela vai ao executivo,
É uma lei que quem decreta o patrimônio material é o prefeito municipal. Então vamos mandar para o prefeito. prefeito. Aprovação da Câmara. Pode ir direto ao prefeito. O caminho é direto ao prefeito, o prefeito, Fundação Franklin Cascais, retorna isso. Então, tá bom. Posso passar a lei para vocês, se quiserem. Não, nós vamos trabalhar lá no topônimo. Né? Vamos ouvir, então, a vereadora. Ela abriu o microfone, mas não falou ainda. A gente não consegue escutar o seu áudio. O seu microfone está como aberto, mas não está saindo som. O meu? Não, o da Mariane. Ah, tá. Enquanto ela arruma o microfone, vamos ver quem mais quer falar. O professor Salomão, só fazer um registro aqui, né, quando estava falando do seu Mansur? Seu Mansur lá, numa época, inclusive, eu acho que eu sou, inclusive, um pouco mais velho que a Lélia, porque, na época, o irmão do Mansur era o coletor estadual, coletor aqui estadual, e não existia banco na época. Tinha bancos, mas toda a arrecadação era feita ali na coletoria, na Trajano, naquele prédio das secretarias embaixo ali. Então, toda a arrecadação praticamente era feita em dinheiro, em moeda corrente, e a dona Emília Fritzenreuth era o caixa, e aí, ela, do lado do assento dela, ela tinha um cesto desses, cesto grande de roupa, assim, ela ia contando o dinheiro e jogando ali dentro. No final do dia, o cesto estava cheio de dinheiro, né? Aí nós tínhamos uma mesa grande, o seu Mansur ficava na cabeceira olhando, ele despejava aquele cesto e a gente arrumava todo o dinheiro ali direitinho e levava para o tesouro, em maletas, por fora do prédio ali. Nunca, graças a Deus, teve um assalto. Mas na época imagina hoje uma atividade dessas, né? E era irmão do seu Mansur, ele nos visitava muito lá na coletoria, exatamente, uma pessoa que tem grandes recordações dele. Então tá bom. Mariane, Oi, estão ouvindo, não? Não, pode falar. Sim. Agora tá? Então tá, não sei o que houve aqui com o microfone. Mas, primeiro, assim, bom dia a todos, obrigado, Salomão, pelo convite, né, já fazia parte, estou vendo vários amigos e amigas aqui, dizer que eu estou muito, muito feliz de poder ter participado dessa reunião, ouvir o doutor Jaime, o Orestes, o Beto, né, falando da história, e aqui a minha alegria, a professora Lélia, que eu conheci lá quando ela estava na fundação, né, professora, e fazer aquelas festas das nações, aqueles eventos culturais na cidade de Florianópolis, foi o momento que eu entrei na prefeitura como servidora. Eu cheguei em Florianópolis há 44 anos pela Carmela Dutra, né? Então, mas é muito gostoso, assim, ouvir todos vocês, eu me coloco à disposição, e gostei muito da fala do Beto, né, quando ele fala ali da questão do início do cultivo da ostra, quando surgiu a ideia, né, que mostra a importância da união, a importância, né, da transparência, de se fazer algo transparente, que é o que falta no serviço público, essa transparência, né? E a vontade de fazer. Eu acho que primeiro, assim, tem vontade, então a gente vai ver a forma de fazer e vai conseguir fazer de algum jeito, né? E sonho com esse teu futuro de Florianópolis, né? Eu me coloco à disposição para a questão ali do espaço com o nome do Zezinho, né? Criei também a frente parlamentar da pessoa com deficiência e quero ali também trazer as pautas que ele defendia para a cidade nessa linha. Meu gabinete é nosso, então, professora Lélia, principalmente, se puder orientar nessa questão, né, das leis, o que a gente pode fazer, eu como vereadora lá na Câmara, né, de trazer pautas para fortalecer a cultura, né, fortalecer os espaços, a nossa história, isso eu acho fundamental, e estou à disposição. E só tenho a agradecer, viu, Salomão? Salomão, a gente já é parceiro há um tempão, né, na questão aí do espaço, da revitalização dos espaços públicos, sempre fui muito parceira, em função da segurança também. A tua ideia, Beto, de colocar uma guarda, como é que tu colocou? Guarda de honra. Guarda de honra. Eu, depois que eu tive Covid, eu fico com lapsos de memória, eu ouço e depois eu escuto, eu esqueço que foi falado, por isso que eu anoto tudo.
Mas uma guarda de honra é muito bacana, a gente teria que aumentar o efetivo da guarda para ter ali, né? Mas eu acho muito bacana, assim, ter esse... Porque mexe com o turismo, mexe com a economia, é instagramável, como se fala hoje, né? As pessoas fotografarem o local, colocar no Instagram, marcar a localização, isso vai para o mundo. Então, isso é muito legal, assim. Então, eu estou à disposição. E aquele espaço lá dentro da Câmara é nosso para a gente poder construir o que for melhor para Florianópolis. Contem comigo. Obrigado. Professor Salomão, eu gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o que falou o doutor Jaime. A importância da nossa cultura. Eu fui convidado para cozinhar na Expo Quebec, no Canadá. E aí foram também os oleiros e as rendeiras. Chegando lá, aconteceu um fato muito interessante. Além de eu ter vencido o concurso mundial de gastronomia, ter sido homenageado no Chateau de Frontenac, a capa de jornal domingo, eu tenho tudo aqui no box para vocês verem. Aconteceu o seguinte, o oleiro e as rendeiras, muito humildes, não sabiam como é que nós vamos cobrar pelo nosso trabalho, né? Aqui a multidão juntou em volta deles, foi lindo de ver. Eu disse, quanto é que custa essa renda aqui lá no Brasil? É R$10, então é $10, $10 canadense. Transformei tudo em dólar. Todos os dias eu ajudava eles a levarem saco cheio de dinheiro, mas saco, não é? Saco. Eles nunca tinham visto um oleiro. Não sabiam? Então, olhem a importância de a gente participar desses eventos para atrair para cá turistas. Eles ficaram enlouquecidos, foi um momento muito gratificante. Obrigado. E ganharam dinheiro, hein, Beto? E ganharam dinheiro, graças à tua esperteza. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu? Joaquim? Uma dúvida. Joaquim se inscreveu no chat. Sobre a sala. Desculpa, eu queria uma dúvida do Beto sobre aquela sala que o Beto disse que está à disposição. A ideia inicial, da época da Zena, e vocês, era fazer dela uma sala do quê? Eu não compreendi, porque hoje parece que ali... Como é que é a sala? Que é um espaço muito chique. Uma sala de eventos oficiais. Entende? Isso. Porque a cidade perdeu muito desse glamour antigamente. Chegava a autoridade, passava em revista Tropa, sabe? Tocava o hino da cidade, do estado. Tem que voltar, tem que trazer esse glamour. Tem que retornar com ele. Eu acho, inclusive, que não precisava ficar na guarda da fundação, e sim na própria administração do mercado ou do gabinete do prefeito, para ser a sala oficial da cidade. Com certeza. Mas era na administração do mercado mesmo que ficava. Pois é. Só queria dar uma força aqui. Obrigada. Desculpa. Bom dia a todos. Joaquim, que é de São Paulo aí, conhecesse um pouco do mercado, né, Joaquim? Exatamente. Eu quero dar o meu depoimento como paulista, né, mas que está há muito tempo aqui também. Mas eu já frequentava São Paulo, o nosso mercado, né? Isso eu quero fazer uma pergunta para a professora Lélia e dar um depoimento. A minha pergunta é o seguinte: o mercado de São Paulo é um monumento arquitetônico também, né? Belíssimo, com seus vitrais lá importados, né? E a pergunta era assim, o prédio desse mercado nosso aqui também tem significação arquitetônica, que ele é um monumento arquitetônico ou não, né? E o meu depoimento é o seguinte: eu frequento Florianópolis desde quando a Eletrosul era minha cliente, eu tinha um escritório de engenharia, e eu peguei a Eletrosul ainda quando estava na cidade, depois eles transferiram para a sede atual, e dali para frente não tinha mais nada naquela época, era só mato, né? E eu frequentava o mercado público, e aqui não foi falado, mas para mim também é uma referência, era o restaurante Linda Cap. Eu adorava frequentar os dois locais, o mercado público e o restaurante também, que continua até hoje mantendo a sua tradição e a sua qualidade, não é? E a outra coisa é o seguinte, eu gosto muito de camarões também, lulas não, quer dizer, ostras também, não é? E quando eu recebo gente de fora, aqui em Florianópolis, eu sempre levo eles para ver o mercado, né? Uma das ocasiões que a gente trouxe pessoal de fora do país, pela Floripa Amanhã, que nós recebemos, aí fomos anfitriões de 15 técnicos da IBM,
Nós também levamos ele para o mercado público. E eles queriam, engraçado que eles não queriam ostras gratinadas ou outro preparo mais sofisticado. Eles queriam ostras puras. E eles ficaram, porque assim eles veem a qualidade da matéria-prima, né? E eles ficaram impressionados com a qualidade das ostras aqui e pediram para visitar a cultura, né? Como é que é feita isso daí, produzido ostras em Florianópolis. E eles foram visitar e ficaram encantados também. No mercado público também, eles se interessaram pela parte de artesanato também. Compraram algumas coisas e levaram embora. E eu fico surpreso, por exemplo, eu gosto muito de camarão, a minha mulher é de Laguna, e lá não tem, o mercado público não funciona. A minha mulher é de Laguna, o avô dela que construiu o mercado público lá, o tio dela, depois de um incêndio também, refez ele todo, e hoje está parado. Quer dizer, parece que em Laguna nada vai para frente, só vai para trás. Né? Dá uma tristeza danada. Só em falar da minha mulher, a minha mulher foi professora do Beto Barreiros no Instituto Estadual de Educação. E já naquela época ele falava que ele era muito irrequieto. Quer dizer, ele parece que tinha um espírito empreendedor, ele queria fazer, queria movimentar, ele já era um cara agitado. Então, era esse depoimento. O depoimento mais dramático que eu tenho que fazer aqui é no mercado público também. Quer dizer, os maiores prazeres que eu tive foi lá, que eu adoro esse pastel de camarão. Aliás, eu adoro pastel de qualquer jeito. E eu estava lá comendo pastel de camarão e, de repente, eu fiz um barulho assim. Pá! Pá, pá, pá! E era aquele assassinato que houve lá. Eu estava presente na hora. Todo mundo se jogou no chão, né? E eu fiquei lá, vendo uma mãe desesperada lá, ir atrás do filho, outra coisa. Foi um negócio, assim, chocante. Então, essa é a minha vivência, né? Já que a gente está falando de vivências, essa é a minha vivência que eu tive em relação ao mercado público daqui. Muito bem. O Beto foi citado... Salomão, o senhor está me ouvindo, professor Salomão? Estou ouvindo, Venceslau. Queria só dar uma lembrada num fato importante? Pode. Eu estava ali na luz, o que o Beto acabou de falar, essa integração da Ponte Sul-Luz com o mercado, ou um conceito no IPUF, na saída, na cabeceira insular da Baldio, e o projeto, quem me falou dessa ideia do IPU foi o engenheiro Liro, né? Que para fazer uma escadaria, como tem lá em São Francisco, arborizada, que faria, então, um caminho com acesso até o mercado público. Eu acho que isso deveria ser puxado lá no IPUF, né? Que agora, como o Beto já deu depoimento, que houve incremento, né? com a abertura da Ponte Sul-Luz. Então, eu acho que é a hora, talvez, de olhar este projeto, que tem lá essa ideia lá do IPUF, fazer essa descida, né, com floreiras e roteiro até o mercado público. E também acho que seja agora a época que começar a estudar de novo o VLT para Florianópolis, mas não com intenção para transportar grande massa, mas sim para aproveitar para os roteiros turísticos do centro de Florianópolis. Porque a passagem do VLT, muito que estava nas dias, ela fica muito cara, ela não compete com isso. Então, não vai ter uma migração natural para o VLT. Agora, mas para o turista, não. Para o turista, aí sim, é uma outra coisa. Então, ele faria esse roteiro entre os principais pontos turísticos de Florianópolis, né? E passando pela ponte, parando em outros pontos, né, nas praças. E eu acho que teria que se voltar agora, começar a pensar de novo. É uma sugestão, até me coloco à disposição, porque eu tenho vários estudos em relação a isso, e que eu posso colocar à disposição para a vereadora Mariane Matos, que gostaria até de fazer aqui uma declaração, como ela foi companheira, como ela lutou, né, nos ajudou
nos momentos muito críticos em relação ao transporte e segurança, e ela foi assim, atuante, né, vibrando com cada conquista que a gente está conseguindo, cada evento. Obrigado, é isso que eu queria falar. Muito obrigado. A Elisa também gostaria de fazer uma pergunta para o Beto, daí o Beto responde tudo junto, tá, Beto? Tá bom. Oi, bom dia a todos. Professor Salomão, é Elza. Elza, perdão. Tudo bem. Eu me lembro da Elza e disse Elisa. Então, assim, bom dia a todos, né? E obrigada por participar de mais uma reunião muito produtiva. Eu estou achando ótimo. Eu que sou, como diz a Mariana, eu sou da Carlos Correia e há 66 anos. Então, Beto, eu me aposentei, já citaram várias coisas aí, então passou um filme agora na cabeça. Pela Eletrosul, e sempre gostei, como eu falei, ali, panelinhas de barro, desde 9 anos eu sempre gostei, porque eu acho que cozinhar é paixão, né? É uma coisa que já vem de criança. E aí comecei a fazer, me aposentei e comecei a fazer aquela escola que eu não sabia que você... Fico muito feliz em saber que mais uma coisa bem interessante da sua parte, né? Você realmente, para Floripa, foi uma pessoa que sempre contemplou muitas coisas boas e bastante incentivadora, inovadora, enfim. E eu queria só, por curiosidade, por eu, né, hoje ser formada, aí acabei me formando na Unisul, peguei aquele processo quando passou para o IFES, peguei o processo, votei, tive a felicidade, foi bem legal. Então, uma coisa, curiosidade, assim, até porque eu faço parte de um grupo de chefes de cozinha, enfim, e a gente sempre comenta, né? Eu já também achei muito interessante em Cancún se vê muito aqueles viveiros, né? Eles fazendo todo o preparo. No mercado, pode ser que eu esteja equivocada e que lá já exista. Muitas peixarias não têm uma cozinha que prepare um peixe para um turista, né? Se eu não me engano, não existe, né, no mercado público nosso, né? Só curiosidade, por favor, se puderes me ajudar, né? É por alguma lei, ou é pela logística, ou por que até hoje, de repente, não existiu isso ali dentro, por favor? Ok, Elza, obrigado pelas suas palavras carinhosas. Quero responder já, o senhor Joaquim também tocou nesse assunto. Aqui foram definidos, né, os estabelecimentos. Então, peixaria tem regras especiais, principalmente segurança alimentar. Hoje, viu, senhor Joaquim, mudou bastante. Por exemplo, nós temos o SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal. Até então, a lei previa o seguinte: você vai no restaurante lá no Pântano do Sul, pela lei, o restaurante não pode comprar o peixe que chega na praia agora porque tinha que passar por um entreposto. Absurdo, né? Impactou muito nos restaurantes, inclusive no nosso, porque o frescor foi embora. Então, para fazer cozinha, teria que haver uma nova readequação, tá? E eu acho bacana isso também. Eu trouxe essa ideia na época. Isso é muito comum na Europa. Você tem a peixaria e tem um fogão do lado, a pessoa preparando um peixe, um camarão. Isso é importante, não tem dúvida. Mas a gente avançou também com relação à Ponte Hercílio Luz, que eu falei na Venceslau, sobre a importância. Quem sai da ponte aqui no centro, a maioria das pessoas não percebe que tem uma escavação no meio da rocha que volta novamente depois da curva lá. Sabe o que é aquilo? Aquilo ali foi feito para passar o trem que iria passar na Ponte Hercílio Luz. Então, aquele ali é o caminho da ponte. Tem que explorar aquilo ali. Tem com passarela. Enfim, tem uma outra ideia que eu já trouxe também, levei até para a CIF, que é o seguinte: uma maneira de, através, enquanto não vem ações públicas, integração de comerciantes daqui e lá da Riba Ponte, fazer um trenzinho sem custo para o turista, para trazer ele ao mercado, voltar para a ponte, enfim, integrar isso aí. Isso é importante. Tá? É mais importante ainda, que eu gostaria de ressaltar. Antigamente, nós passávamos os verões na Praia das Palmeiras, aqui no continente. Meu avô tinha casa de praia. Então, uns amigos e vários aqui fizeram isso. Pegavam uma pedrinha e quebravam a ostra na pedra, né? Lavavam e comiam a ostra. Bem, hoje a universidade já fez e já estão sendo comercializadas, criadas em laboratório, as ostras que nós comíamos na pedra, que é o tipo gazar. A diferença é que a do Pacífico leva de 7 meses a 1 ano para ficar pronta, e a gazar leva 2 anos. O detalhe é que ela é muito mais carnuda
e doce. Então, a nossa origem também já voltou. Entendeu? Aos pouquinhos nós vamos ganhando esse espaço. Muito obrigado também, vereadora. Então, inclusive, eu fiz 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela, e quando eu passei na Galícia, achei maravilhoso todo mundo vendendo aquele pulo para a Galícia. É uma coisa tão simples, né? E que se te fizesse realmente um espaço do mercado até a ponte, poderíamos ter isso, né? Quem Eu sabe? conheço tudo isso lá Ostra, na né? Galícia, conheço tudo lá. As criações, conheço. Vale a pena. A Europa é tudo de bom na gastronomia. Mas A gente tem obrigada, que tá? viajar, mas o melhor momento é voltar para cá com as ideias, né? Sim, isso é importante. E eu estou à disposição, pouco viajei para a Europa, mas consideração acho até bastante, e sempre interessada na gastronomia, trouxe muitos livros, e fico à disposição para qualquer projeto na cidade que eu puder colaborar. Vamos lá. Bom, gente, a nossa reunião termina exatamente... O senhor Henrique tinha feito uma pergunta para mim. Joaquim. Joaquim, desculpa. Joaquim, então vamos lá. Meu pai. Era sobre o mercado, o prédio, não é, senhor Joaquim? Exato. Não, eu não entendo de arquitetura, assim, né, como técnica, eu sou uma socióloga, mas eu queria dizer assim, ó, o nosso prédio, ele segue uma arquitetura colonial portuguesa, e é muito comum, e onde a presença de Portugal foi forte, seja na África, em exemplo de mercados e outras construções na África, como eu dei o exemplo de Macau, inclusive porque eu conheci também, muito antes de eu conhecer Macau, uma pessoa de Macau veio a Florianópolis e abriu a boca e disse, ai, mas como? É igual o nosso mercado. Então, essa é a estrutura. O mercado de São Paulo, que por sinal é um prédio belíssimo, ele já tem uma estrutura mais eclética, ele já mistura mais, né? Mas o importante é dizer assim, ó, que o nosso mercado é patrimônio material edificado do Estado de Santa Catarina e do município. Não sei se está no âmbito nacional, tá? Mas ele é. Tanto que uma vinícola do Rio Grande do Sul, de um lugar chamado Montes Capões, a Lemos Almeida, ela construiu toda uma estrutura na sua vinícola baseada em Florianópolis. E eu estive lá, conheci, posso dizer que é assim mesmo, desde a Casa do Alfândega, o mercado público, o Miramar, inclusive, e foi buscar inclusive, nos Açores os moinhos de vento da Ilha do Pico. Ele botou tudo aquilo lá e é uma atração turística. Então, até algumas pessoas aqui, arquitetos de Florianópolis, questionaram, puxa, mas ele está copiando a alfândega, o mercado público, levando para lá. Ele não nega, ele disse, eu fiz uma cópia daquilo que eu amo, e eu amo o mercado público de Florianópolis. É verdade. Então, eu vi. Obrigada. Bom, gente, ao meio-dia a gente encerra o nosso encontro. Antes de encerrar, eu quero informar e convidar a todos que na semana de Florianópolis, na quarta-feira, não sei se é 23, 24, por aí, nós vamos fazer um encontro unindo Florianópolis com os Açores, que está sendo organizado junto com a professora Lélia. Né? A Lélia, tu pode fazer o convite aí direitinho, Lélia? Embora eu tenha sido convidada, é claro que eu faço junto com o senhor professor Salomão e o Grupo Floripa amanhã, o Floripa Sustentável. É dia 24, é uma quarta-feira, às 10 da manhã. Vai ser uma conversa onde nós vamos falar sobre a história e sobrevivências culturais açorianos na ilha de Santa Catarina, porque nem tudo que está aqui é açoriano, podemos esquecer dos nossos gregos. Dessa sobrevivência que ainda estão, vai participar dessa conversa o atual diretor regional das comunidades, que é um jornalista e pertence ao governo dos Açores, doutor José Andrade, que já sentou no box várias vezes, não uma só, né? O José Andrade. E também nós estamos pensando, não é, professor Salomão, de convidar o nosso vice-prefeito, o senhor Topázio Neto, que é o nome de uma pedra tão linda, Topázio Neto, para falar brevemente sobre esse grande projeto, que eu considero um grande projeto, que é a geração de renda e emprego na capital de Florianópolis, na capital de Santa Catarina, desculpem.
capital. Essa é uma ideia, em princípio. A moderação de tudo isso, é claro, é do professor Salomão Matos. E nós vamos fazer um encontro aberto, como de hoje também. A gente pode, outras pessoas podem participar livremente, além dos que nós vamos convidar. Então, já peço que vocês, se puderem, já reservem o espaço lá na agenda de vocês, que eu acho que é uma conversa interessante. E nós temos muita ligação de Florianópolis com os Açores, então é uma oportunidade de um intercâmbio bastante. Né? O Beto pode contribuir bastante também com isso, né, Beto? Sim, inclusive, professor Salomão, tentar esclarecer uma coisa que eu fui aprender lá na Galícia, com Dom Manuel Fraga de Barney, que ele era o presidente da Junta da Galícia. É verdade. Ele foi o ministro do turismo do Franco. Sabe o que ele falou? Que a maioria dos manezinhos da ilha pensa que é descendente de português. Não é. É descendente espanhol. Por quê? Porque a Galícia pertencia a Portugal. E quando Portugal foi colonizar Açores, levou os galegos da Galícia. Entendeu? Talvez isso explique o porquê que nós entendemos facilmente as pessoas lá na Galícia. Né? A única coisa que muda é a diferença do som de J para X, né? Junta, né? Junta, né? E isso é esclarecedor também. E se olhar bem para as pessoas lá no Ribeirão, parece que está na Galícia. É impressionante. Outro fato interessante sobre o mercado, rapidamente. E eles estiveram aqui, né, Beto? Eles estiveram aqui, são cidade irmã, Junta da Galícia é irmã de Florianópolis. E nós estivemos lá. E o Ibarra esteve aqui. Também estivemos lá. Claro. Dom Manuel, fomos recebidos por ele lá. Outro ponto interessante, o mercado de São Paulo e Porto Alegre. Eles cometeram involuntariamente um erro, por falta de convivência. Fizeram a praça de alimentação em cima, não pode. No mercado é onde acontece a verdadeira misturança. Tem que haver. É isso que a Elza falou. Quem sabe a peixaria tinha um espaço ao lado para fazer comida. Isso aí e separou as pessoas. Não, eles têm que conviverem ali harmonicamente. Como a vereadora falou que comia muita sardinha em Portugal. Vereadora, sabe por que a sardinha faz muito sucesso em Portugal? Porque a primeira regra que a gente aprende em gastronomia é que todo sabor de um corpo vem das suas partes de gordura. E a sardinha lá é gorda porque a água é fria. Por isso é que ela é saborosa. Esse é o segredo. E a Lélia é uma pessoa que pode contribuir muito, que conhece muito do nosso mercado, é a Lília Mendonça, arquiteta. A Lília. Participou de toda a restauração. O professor Salomão participou ativamente. A Lília, sim. A Lília. Uma grande contribuição. Vamos convidar também. Grande contribuição, a Lília. Isso. Muito bem lembrado. Arquiteta Lília Mendonça. Lília Mendonça. Alguém tem o contato dela? Eu tenho. Eu acho que também tenho. Ai, vontade de comer uma sardinha, né? Agora meio-dia, finalizando e fazendo reunião virtual com o Beto. Mas, Mariane, se você gosta de sardinha, você deve gostar de truta também, ou não? Não comi truta. A truta também é de água fria, né, Beto? O Estevão, lá em Portugal, num restaurante lá, bem de bairro, assim, duvidaram que ele ia comer uma dúzia de sardinhas. Falou, se ele comesse uma dúzia de sardinhas, ele não precisava pagar. Ele comeu mais de uma dúzia. O Estevão é o marido dela. O Estevão é meu marido. O senhor Joaquim, esqueci de lhe dizer... 6234. Tá. Seu Joaquim, esqueci de dizer que o mercado público de Laguna foi restaurado, está lindíssimo. A Lília foi Não está funcionando. Não está funcionando. Mas vai funcionar. Foi restaurado pelo Ivan. Sim. Com a certeza. Lília foi responsável pelo projeto. Eu queria falar com o Beto. Maravilhoso. O seguinte. Você viu aqui que você tem uma turma boa. Né? Agora nós temos mais uma vereadora. E temos o professor Salomão, que é um fazedor. Então, as suas ideias que envolverem o poder público, pode trazer para cá que o Salomão põe para frente. Vamos tocar para frente. Gente, então eu quero agradecer a participação de todos os senhores. Né? Foi um bate-papo descontraído e muito interessante. Eu aprendi muita coisa. Né? Eu acho que todo mundo aprendeu um pouco pela contribuição das pessoas que se manifestaram, principalmente do Beto, do Orestes, da Lélia, enfim, de todos que... O doutor Jaime, né? O doutor Jaime. Uma história... Da dona Elza também.
Venceslau, da Dona Zena, da Mariane, enfim, todos que participaram tem um moço ali do mercado também, o Brito, né? Todos que participaram contribuíram para que a gente tivesse essa história descontraída, mas que a gente aprendeu, né? Foi uma lição para todos nós. E eu quero desejar a vocês um bom almoço, já que o Beto despertou bem para o almoço aí. Um bom almoço, um bom final de semana e até a próxima oportunidade, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Até mais. Um grande abraço. Olha, ator, você não Um grande abraço para todos. Até a próxima.